Quanto que você tem notado de mudança nas igrejas atuais nos dias de hoje? Você já percebeu que tem igreja grande, igreja pequena, da parede branca, da parede preta, da parede rosa? Já percebeu a quantidade de mudanças que a igreja tem passado? É o que nós vamos falar hoje no Essência Cast, e se eu fosse você, eu ficava aqui para não perder, porque esse episódio está bom demais. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Nós chegamos aqui para mais um programa do Essência Cast. Esse programa que não tem outra finalidade a não ser a de abençoar a sua vida e poder ministrar a você aquilo que é da vontade de Deus. Nosso coração está alegre por mais um dia, por mais um programa, Vitão, que Deus nos preparou. E eu tenho certeza que hoje o assunto vai render. Para vocês terem noção, o assunto já está rendendo antes de começar o programa. Antes de começar o programa, o assunto já está rendendo. Então, imagina a partir de agora o que vai acontecer. Vitão, e aí, como é que você está? Pastor, tudo bem, graças a Deus, feliz em recebê-lo mais uma vez aqui, pela primeira vez aqui, né, mais uma vez, como se já tivesse vindo, mas primeira vez aqui, Deus abençoe. A primeira de muitas. Primeira de muitas, se depender do que já tava no bastidor, então maravilha. Esse daí vai ser a carta coringa. Mas desde já agradecer a todos que têm assistido, né, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, eu tenho certeza que o assunto de hoje vai render. Vamos lá. Nosso convidado de hoje, vamos lá, vou falar aqui a apresentação dele. Ele é pastor, ele é pai, é esposo, e detalhe, ele é aquele pai babão, que eu vejo os stories dele lá, ele é pai babão. Ele é formado em teologia e ele é um pastor local de uma igreja chamada Invasão do Céu. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele o porquê desse nome. Está hoje conosco o pastor Michel Frota. Uma salva de palmas para o nosso pastor. E aí, pastorzão, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo bem. Que honra estar aqui com vocês. Um privilégio dividir essa mesa com vocês. Me sinto muito abençoado e privilegiado de estar aqui, abençoando o maior número de pessoas que nós pudermos. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, inclusive. É isso aí. Nós tentamos agendar o pastor Michel lá em novembro, só que a agenda é corrida. Quando as pessoas têm agenda corrida é difícil, a gente tem que agendar e orar. Senhor, vai preparando aí para não dar nada errado. Exato, né? exato. Mas o nosso coração se alegra por essa oportunidade. E nós vamos falar sobre um assunto que é muito peculiar para os dias atuais, porque nós vamos falar hoje sobre igreja. E eu já queria adiantar aqui para os nossos telespectadores, né, nossos participantes, eu queria adiantar para vocês que nós não vamos, pode ficar tranquilo que nós não vamos afrontar nenhuma igreja, tá? Nós não vamos falar mal de nenhum pastor, talvez não, não, nós não vamos falar mal, mas nós vamos falar sobre as mudanças que a igreja tem passado ao longo dos anos, porque há alguns anos atrás, Vitão, igreja ela tinha um padrão. Vou citar um exemplo aqui muito simples. Por exemplo, há muitos anos atrás, os cultos nas igrejas eram só domingo à noite. Só domingo à noite. E hoje você encontra igrejas, por exemplo, que tem culto domingo de manhã. Hoje você encontra igreja que tem culto de domingo vespertino, né? Então, a igreja ela tem passado por muitas mudanças. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso para que as pessoas possam entender, porque muitas pessoas não conseguem entender. Tem pessoas, por exemplo, que acreditam que a igreja da parede preta não é de Deus. O diabo está lá, o diabo está naquela igreja, não é de Deus, porque Deus é luz, está tudo escuro lá. Né? Tem pessoas, por exemplo, que ela tem visto hoje nas igrejas, por exemplo, surgirem cargos, por exemplo, de um apóstolo que ele não viaja. Ele é apóstolo, mas ele não sai daquele bairro. E as pessoas falam, mas na Bíblia o apóstolo Paulo não viajava para lá e para cá, o que está acontecendo nesse apóstolo local aí? Né? Então nós vamos entender um pouco de tudo isso
e eu creio aqui que nós vamos procurar ajudar as pessoas, pastor Michel, a entender sobre essas mudanças. Mas antes de mais nada, eu queria já convidar você que já está assistindo aqui esse episódio conosco para você curtir esse episódio. Não deixe aqui de você registrar a sua participação, então já deixa aqui o seu like, já deixa também o seu comentário. Se você de repente tem alguma sugestão, se você gostou de algo que vai ser falado aqui nesse podcast, escreve aqui pra gente, porque vai ser um prazer. Nós lemos os comentários, semana passada o Vitão falou isso com muita assertividade, né? Nós acompanhamos os comentários que vocês deixam e tudo mais, e não deixe de participar aqui com a gente, tá bom? Pastor Michel, vamos começar já Eis-me aqui. O nome. Pastor Michel. Pela polêmica. Pela polêmica. Pastor Michel, ele hoje é um pastor local e eu já tive a oportunidade de estar na igreja dele. E eu me lembro que quando eu fui, preciso ir lá de novo já. Eu me lembro que um dia eu estava, Vitão, em casa num domingo, eu e minha esposa, e nós não tínhamos programação para aquele domingo à noite. Eu falei para ela, preciso ouvir uma palavra, preciso ouvir uma direção, né, aprender um pouco mais. E aí eu olhei para ela, olhou para mim, vamos no pastor Michel. E eu fui lá, fui muito bem recebido. Nós temos amigos lá, que são hoje ovelhas lá do pastor Michel, uma bênção. E inclusive um abraço para eles, Aline, Henrique, Pamela, meu amigo Buiú, tenho um carinho muito especial por eles. Exato. E nós já vamos começar pelo nome da igreja. Porque Deus deu uma direção pro pastor Michel, de uma igreja com o nome chamada Invasão do Céu. Invasão do Céu. Pastor Michel, por que esse nome? Vamos desenrolar esse assunto. Bom, vamos lá. Antes de chegarmos efetivamente no significado propriamente dito, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história do começo da igreja, certo, do ministério, que acho que faz sentido. Nós éramos um ministério de jovens em uma outra denominação. Certo. E esse ministério de jovens anteriormente tinha um outro nome. Jovens Diante do Altar. Jovens Diante do Altar. E você deve imaginar que tem poucas igrejas com esse nome de ministério, né? Tá sobrando, uma pesquisa básica que a gente tinha feito no Facebook na época, né? Que o Facebook era muito mais usado do que o Instagram hoje em dia. Sim. E apareceu assim 600 mil. Óbvio que estou exagerando o número, mas tinha muitos nomes. Pelo menos 600 tinham. Pelo menos 600. Na primeira página de pesquisa tinha. Então a gente... Não necessariamente o nome era um problema, né? Sim. Mas a gente começou a frequentar, a gente tinha um encontro de jovens que acontecia mensalmente na igreja. Certo. E tinha outros encontros de jovens que acontecia nas casas. Então, 3 encontros nas casas, 1 encontro na igreja. Olha só. E as pessoas, grupo de jovens, a gente separava em 2, 3 grupos, então a gente ia para as casas, era muito bacana porque a gente jejuava junto, dava a responsabilidade dos jovens preparar a palavra. Então, o que acontecia nos lares era realmente uma manifestação do céu. Sim. E quando a gente saía das casas, as pessoas falavam, nossa, eu realmente senti o céu aqui, o céu invadiu esse lugar, né? Realmente eu pude experimentar a presença de Deus enquanto vocês estavam aqui ministrando a palavra, e muitas coisas aconteceram. E fazendo aqui menção honrosa ao meu amigo, meu irmão, o pastor Eric, foi na verdade ele que teve um sonho. Olha só. Inclusive o sonho que ele teve até foi com o próprio desenho do logo, que é o logo atual da igreja. E a gente tinha essa ênfase, né, de realmente experimentar uma realidade do céu e experimentar o sobrenatural e de viver em busca desses sinais e dessas manifestações e de ver o evangelho acontecendo de forma muito prática nas casas e no dia a dia na vida dos jovens que caminhavam com a gente. Certo. Então ele chegou um certo dia, a gente fez uma reunião com os jovens de rebrand, né? Nossa. Vamos renovar a marca aqui. Tô brincando. Mas a gente contou para eles essa revelação que o pastor Eric teve e a ênfase que o Senhor tinha nos dado. E nasce então o que seria um subtítulo para o nome Invasão do Céu, que é porque aqui o céu invade a terra. Aqui o céu invade a terra. Exato. Então, antes de o Senhor depois do Senhor, na verdade, ter nos dado a revelação sobre isso, nós buscamos biblicamente um embasamento em relação a isso. Sim. E nós nos deparamos com um tema central das Escrituras, né? Se eu pudesse dizer para vocês, a Bíblia é sobre uma canção. É sobre a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como ela é no céu. É a oração do Pai Nosso. Quando a gente lê em Efésios capítulo 1, versículo 10,
Paulo diz que na dispensação da plenitude dos tempos, o propósito de Deus que estava oculto e foi revelado a nós é fazer convergir em Cristo todas as coisas, quer as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Atos 2, a gente vê o início da inauguração da igreja, né? A descida do Espírito Santo, as pessoas falando em outras línguas, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. E aquilo é a realidade do céu invadindo a terra. Realmente as pessoas estão experimentando uma realidade de um reino que não é terreno, mas de um reino celestial. Mas ele rompe, ele invade a terra como uma realidade agora que as pessoas podem ver, podem tocar, podem ouvir, podem sentir. Então a gente acredita que a igreja é isso. A igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. A igreja é o método prático pelo qual Deus executa os seus planos na terra. Então nós somos a igreja que representa os céus. Paulo também diz em uma das suas cartas que somos embaixadores, né? Sim. O embaixador, ele defende os costumes e os princípios da sua nação em uma nação estrangeira. Isso mesmo. Então nós estamos aqui para representar os céus. E toda vez que a gente entra em algum lugar, o céu entra com a gente, né? Nós entramos com os princípios do céu, nós seguimos a palavra de Deus. Então o nome, de uma forma, tentando resumir muito uma história de muitos anos, é basicamente esse. Nossa, legal, legal. E a gente para analisar que, de fato, o que o pastor Michel está falando, a gente precisa mais do céu na terra, né? Muitas das vezes a gente percebe que tem faltado mais do céu na terra porque, por alguma razão equivocada, Vitão, nós temos vivido, parece que, mais na terra do que com o pensamento no céu. Sim. Né? E aí vem os nossos erros. E aí a gente percebe que eu aprendi uma certa feita que Deus, ele trabalha com algo chamado multiforme graça. Ou seja, muitas das vezes nós ficamos tão habituados a um nome específico de uma igreja. Essa igreja aqui é Assembleia de Deus, isso, Assembleia de Deus aquilo. Um abraço aos nossos amigos da Assembleia de Deus. Se não era a Assembleia de Deus, era a Igreja Pentecostal, isso, Igreja Pentecostal, aquilo. E na verdade, Deus, ele não trabalha só por meio dos rótulos humanos. Sim. Né? Ele tem os meios de trabalhar, ou seja, a Igreja Invasão do Céu, o nome, como o pastor Michel acabou de falar, ele já teve a preocupação de, eu quero encontrar embasamento bíblico. Né? Eu quero encontrar embasamento bíblico. E a gente percebe, pastor Michel, que não só o nome também da igreja é diferente, mas a gente percebe também que lá é um ambiente diferente. Lá é um ambiente diferente. Lá não tem, eu posso dizer assim, que lá não tem, se você for num padrão de culto que as pessoas costumam ver tradicional, não é o que vai acontecer lá. Por quê? Porque vocês entenderam que quem guia é o Espírito Santo, Amém. Com base na palavra, e ele sempre vai direcionar. Amém. A pergunta que eu queria fazer pro pastor: por que o pastor acha que Deus, ele tem hoje se valido de direções diferentes para a igreja, além daquilo que as pessoas já estavam habituadas? Sim. Você fala sobre a questão das ênfases, né? Isso. Tá. Então, só uma coisa antes, a respeito do nome, né? O nome é uma ênfase que Deus deu para aquela comunidade, certo, que nós chamamos de família. Então a gente Sim. chama a igreja de família. Sim. Não é um lugar para você frequentar o domingo, mas é uma família para você pertencer. Efésios capítulo 2 diz que nós somos concidadãos e membros da família de Deus. Verdade. Então, o mesmo sangue que me salvou, te salvou. Verdade. Né? A igreja não nos separa, porque existe a igreja, quando eu digo o nome, a denominação. Sim. Porque existe algo acima da igreja, denominação nome, quando eu falo igreja, denominação nome, que é o sangue do Cordeiro. Sim. E ele nos fez irmãos em Cristo Jesus. Então eu posso chamar qualquer pessoa que está em Cristo Jesus de irmão, porque ele faz parte da minha família. Independente da placa que está lá. Independente da placa que está lá. A placa é uma ênfase que Deus deu para nós. Isso. As pessoas que estão ali se identificam com essa ênfase. Assim como eu acredito que tem um povo diferente na Decel que se identifica com a ênfase que Deus deu aos fundadores. Isso. Então eu acredito que é bom que haja muitas igrejas, que é bom essa diversidade, como você disse, a multiforme sabedoria, né, a graça de Deus acontecendo em vários lugares,
E é bom que muitas pessoas tenham essas opções, que elas consigam ir cultuar a igreja, ter uma igreja próxima. Eu falo uma linguagem hoje para um determinado público, mas eu sei que tem pessoas que não entrariam e ficariam no Invasão do Céu porque talvez elas estão buscando uma outra ênfase. Interessante. Desde que o lugar seja bíblico e que minimamente as pessoas que estão ali estejam se esforçando para construir uma doutrina e ser uma igreja bíblica de fato, eu não vejo problema algum em relação às diferenças, em relação às coisas que, no meu ponto de vista, não parecem ser necessariamente o problema. Certo. Tá? O problema estético da igreja, provavelmente, isso se dá uma mudança cultural. Quando a gente olha para a história da igreja, eu acho que a gente perdeu beleza quando a gente olha para o passado, principalmente as igrejas católicas, né? Você olha, por exemplo, a Capela Assistida, né? Você olha como eles se preocupavam com que aquele lugar fosse minimamente uma representação do céu, com os vidros bem desenhados, né? Verdade. Os detalhes. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus se preocupando com isso na construção do tabernáculo. Não sei se todo mundo sabe, mas o tabernáculo é uma tenda, né? É uma tenda, um lugar onde eles iam armar e desarmar constantemente. Mas Deus passa para ele detalhes, assim, sabe? É uma riqueza de muito... uma igreja móvel, né? Uma igreja móvel. Uma igreja móvel, né? Então, caminhando no deserto, arma e desarma a tenda, é o lugar ali. E eu percebo quando você lê os primeiros livros, né? O livro de Êxodo, o livro de Números, a quantidade de detalhes que Deus dá para aquele lugar, para aquele ambiente. Então, Deus também é um Deus estético. Ele também se preocupa com o ambiente, o que aquele ambiente vai comunicar. E eu acho que, de uma forma geral, a gente foi empobrecendo isso culturalmente. Né? E a gente foi tendo algumas mudanças culturais na nossa própria geração e isso também refletiu dentro do ambiente da igreja. Então eu acho que acaba sendo uma discussão muito trivial, que não necessariamente agrega muita coisa e pode ser que prejudique mais e cause mais divisão no corpo de Cristo. Sim, com certeza. Do que necessariamente perguntar, bom, beleza, então deixa eu entender o que aquele pastor está pregando domingo. Porque eu acho que isso é muito mais danoso ou proveitoso do que a cor que a igreja... A cor que a igreja tá. Exato. Verdade. Porque aquilo que ele está ministrando, aquilo que ele acredita, vai formar as pessoas. E não necessariamente a cor da parede ou o equipamento que ele está utilizando. Então eu acho que isso tudo faz com que a gente desvie o foco daquilo que realmente importa. Né? Então, assim, aquela igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja apaixonada por Jesus, é uma igreja que segue a doutrina dos apóstolos, é uma igreja que tem a cultura do discipulado, do cuidado, do vida na vida, entende? Não é um lugar onde você vai domingo para ver o irmão da nuca, né? Tem gente que não conhece o irmão pelo rosto, né? Ele encontra a pessoa no mercado, paz do Senhor. Você pode só coisa de costa. Exato. Você pode virar, por favor, para eu saber quem você é. Tem a manchinha aqui, paz do Senhor, querido. Então, assim, é entender que realmente a igreja é orgânica, ela é uma família, ela cresce de forma orgânica, ela se estrutura de forma orgânica e a gente não pode esquecer de um elemento muito importante. Ela não pode ser formada com base nas nossas opiniões e com base naquilo que a nossa cultura está ditando. Quem forma a igreja é o Espírito Santo. Sim. Quem dá direção à igreja é o Espírito Santo. Né? Jesus é muito claro em Atos 1:8 quando ele diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas. Porque se vocês saírem daqui com uma ideia do que é essa igreja, não vai funcionar. Então, assim, vocês precisam receber revestimento do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas. Então, quem vai fazer tudo é o Espírito Santo. Então, o livro de Atos, para mim, é a demonstração clara e evidente de que a igreja foi fundada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é que Deus em nós é a promessa do Consolador. Jesus chega a dizer em João 14... que ele precisa ir porque ele tem que enviar outro. Então ele chega a uma bifurcação do seguinte, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Pai não enviará a vocês o Consolador. Sim. Então uma necessidade de um envio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo então pudesse guiar a igreja, formar a igreja, capacitar a igreja no âmbito geral. Então... Bacana. Nesse sentido que o senhor iniciou a falar sobre a cultura, e eu acho que isso é muito importante para a igreja atual.
no seu ponto de vista, qual que é a influência da cultura na nossa igreja? E aí você deu um aspecto estético que é muito importante e se nós olharmos, né, as grandes catedrais, como você falou, realmente parece que a gente perdeu muita coisa, né? Perdemos. Porque agora nós estamos, em sua maioria, num galpão, com Sim. cores iguais, né? Muito, muito sistematizado. Mas o ponto de vista teológico e até mesmo no desenvolvimento da igreja, como que a cultura ela tem influenciado isso de forma positiva e negativa? Porque a gente não pode correr o risco, como havíamos conversado anteriormente, de demonizar tudo e que tudo que a cultura atual está trazendo é ruim, como nós também não podemos abrir mão do que a tradição nos trouxe, que de alguma forma ela é importante, né? Sim. Então, qual que é a sua visão em relação à cultura dentro da igreja, na visão teológica, na visão de convívio, etc? Ótimo. A primeira resposta que eu dou é que o evangelho, ele é uma contracultura. Em que sentido? Que ele é uma cultura dos céus sendo implementada num lugar chamado terra, chamado mundo, cosmos, Sim. e que esse lugar hoje tem um príncipe. Esse lugar hoje tem o mundo jaz no maligno, no sentido de que o príncipe desse século, ou seja, o diabo, o nosso adversário, ele tem temporariamente um certo nível de influência, claro que muito controlado por Deus, mas a realidade é que quando Adão cai no jardim e ele peca, aquilo que Deus havia dado para o homem, ele entrega de bandeja para Satanás. Sim, verdade. Então agora, quando a palavra de Deus fala mundo, ela está falando mundo em duas perspectivas. Uma primeira tradução para mundo é cosmos, certo. Que é quando você vê João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele amou o mundo, ele amou a criação, o cosmos, porque foi ele que fez. Então ele deu o seu único filho a todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. E existe uma outra tradução para mundo na Bíblia, que é a palavra era, que é a palavra aion, que é mentalidade. Certo. Então existe a criação, da qual Deus vai te redimir, e existe uma era, um tempo, que quando você lê lá, por exemplo, Mateus 24, Jesus falando sobre o sermão escatológico, Sim. e ele fala sobre o fim dos tempos, ele está falando sobre o fim do mundo, ele está falando sobre o fim de uma era em que Satanás governa. Então a gente não pode se esquecer de que o evangelho é contra a cultura, porque ele vem para ser implementado no mundo, e esse mundo hoje é regido por Satanás. Certo. Então, ao mesmo tempo que ele é contra a cultura, ele também pode usar elementos culturais para a mensagem ser propagada. Eu gosto muito do exemplo de Paulo, quando ele está no Areópago, Atos 17, né? Acho que vocês conhecem bastante essa passagem, mas só para citar para quem está em casa nos ouvindo, Paulo está na Grécia, no centro de Atenas, num lugar extremamente intelectual. Sim. Se hoje a gente pudesse, sei lá, pensar num lugar da Terra onde tem as pessoas mais inteligentes construindo coisas, vou citar o Vale do Silício, por exemplo, né, nos Estados Unidos, onde muitas startups e toda a tecnologia basicamente produzida sai de lá, o próprio ChatGPT que ajuda muito a gente, a criação de lá. A gente pega a China, por exemplo, um país subdesenvolvido, né? Sim. Então, a Grécia e a Atenas, especificamente falando, era esse lugar, né, de pessoas intelectualmente muito bem resolvidas. E Paulo vai para aquele lugar pregar o evangelho. Mas ele não vai pregar o evangelho da forma como ele pregaria em Jerusalém, por exemplo. Sim. Jerusalém, um centro religioso, muitos fariseus, muitas pessoas ali acreditavam na Torá, né, no Antigo Testamento, em Deus. Então, a forma como o evangelho foi introduzido ali não foi a mesma forma como foi introduzido lá. Então, Paulo usa de elementos culturais para pregar uma mensagem atemporal. Porque o evangelho é atemporal. Sim. A mesma Bíblia que me salvou alguns anos atrás, salvou um ferroviário em 1800 e tanto, entendeu? Verdade. Ela é atemporal, a mensagem é atemporal, mas ela se vale por ambientes e por elementos culturais. Então, na propagação do evangelho, especificamente nesse texto de Atos ali que Paulo está lá discursando, ele vê que eles são homens religiosos e eles tinham levantado uma estrutura, uma escultura de Deus para cada Deus que eles acreditavam, né? Inclusive a ideia de céu e terra, a ideia do Olimpo, né, de ser um lugar alto onde os deuses estavam ali, né? Exato. Isso, a gente incorporou muitas coisas dessas, inclusive para nossa cultura ocidental, né? Inclusive para a forma como a gente interpreta céu e inferno na Bíblia, né? Sim. Mas isso é um assunto mais denso para outra hora. Mas basicamente, quando você vê Paulo pregando, ele vê que tem um altar ali para um Deus desconhecido.
E ele começa a falar desse Deus desconhecido. Ele fala que foi o Deus que criou tudo, o Deus que não precisa das mãos humanas, na verdade ele não precisa da gente para ser servido, ele nos criou para que a gente pudesse adorar e conhecê-lo, ainda que ele... o que eles já estavam fazendo, exato, por aqui mesmo. Por aqui. Mas você percebe que a mensagem é central, a mensagem é atemporal, ela é o evangelho. Só que ele se dá de elementos culturais. Quando você vê as cartas, por exemplo, vou dar um exemplo da carta de Coríntios. Ela é escrita para um povo misto, judeu e gentil, né? E ali você tinha elementos culturais que precisavam ser levados em consideração. Por exemplo, você pega 1 Coríntios 10, que fala sobre a liberdade cristã. É um texto muito conhecido lá, do tudo é lícito, mas nem tudo me convém e tal. Paulo está falando sobre até onde vai a liberdade cristã. E ali ele está falando sobre, pô, se você estiver na mesa e você for servir o jantar, estou parafraseando, e tiver alguma carne que foi consagrada a ídolo, coma. Porque tudo aquilo que Deus deu a vocês foi abençoado. Sim. Mas se alguém vai se sentir escandalizado por saber que aquela carne veio de... Porque a carne é o seguinte, eles tinham vários templos pagões na época. Sim. E as carnes que eles vendiam, né, elas vinham muitas vezes, elas derivavam de um sacrifício feito a algum deus pagão do passado. Então o cara comprava essa carne no comércio local que foi entregada e consagrada a ídolos e ele levava para casa para o momento de comunhão. Só que se na mesa tivesse alguém novo na fé, um recém-convertido, Paulo fala, então por uma questão de consciência e para não fazer o outro tropeçar, não coma. Não coma. Não coma. Então, quando ele escreve essa carta, ele tá se valendo de elementos culturais. Olha, vocês estão inseridos num lugar, certo? Nesse lugar tem carnes e tem coisas consagradas a ídolos. Eu não estou tirando isso de consideração, sim, mas eu estou orientando vocês biblicamente como é que deve ser o modo de vocês se comportar. Então, quando a gente fala desse tema cultura versus evangelho, a gente precisa entender que existem coisas que são importantes na cultura. Nós estamos aqui, nós não somos, né, olaterráqueos, né? Não, nós somos seres humanos feitos para viver aqui e conviver com a cultura. Mas, no entanto, a gente precisa entender que essa linha é muito tênue. E existe um limite estabelecido pelas escrituras. Eu dialogo com a cultura, mas, ao mesmo tempo, eu sou contra aquilo que a cultura é no sentido de influência do evangelho. A mensagem não pode ser alterada, ela é atemporal. E a mesma coisa que era pecado há muitos anos atrás, continua sendo pecado nos dias de hoje. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, porque senão... Fala você, vai. Não, fala você primeiro. Eu me lembro, pastor, que alguns anos eu estive lá na Bolívia e eu passei uma dificuldade terrível que tá ligada à pergunta que eu vou fazer pro senhor. Lá é um país que faz muito calor. E eu vivi uma época, pastor, na minha vida que eu era muito religioso. Mas muito religioso. Hoje vocês me veem aqui vestindo mais social, porque a gente quer levar o Essência Cast a outro patamar. Então a gente tá... Mas eu vivi uma época, pastor, que eu dormia de calça social. E se eu tivesse que sair do meu bairro para ir até o centro, eu tinha que usar social e gravata. E aí eu fui para Bolívia. Fui lá participar de um treinamento missionário, ficar lá cerca de 5 meses e tudo mais. E quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu me deparei era o pastor na igreja de shorts. Eu falei, não é possível. Eu falei, mas como que isso aí? O pastor tá de shorts. Aí eu olhava para um lado, lá tinha muitos irmãos que viam da religião católica, um abraço aos nossos irmãos católicos, e eles estavam agora sendo evangélicos, mas eles estavam com um crucifixo no peito, e eu, mas que é isso? É crente ou não é? Sangue de Jesus tem poder. E eu percebi que o problema estava em mim, que a religiosidade estava em mim. Aquele negócio da gente querer achar pecado em tudo, sabe? Achar pecado em tudo e tudo mais. Inclusive, na época, uma das coisas que assustava a gente é que tinha uma bebida que os bolivianos bebiam, que ela era fermentada na boca.
E depois, quando a gente chegou, isso aí já tinha mudado, a questão da cultura, mas o pessoal assustava a gente. Você vai ter que beber, você vai ter que beber, você vai ter que beber. E eu lembro que quando a gente chegou lá, a recepção deles, eles trouxeram umas 15 marmitas de uma comida, se eu não estiver enganado, chamava patasca, que era cérebro de boi. E pra gente comer aquilo ali, não vou comer. Teve outro que ameaçou vomitar, e eles... e os bolivianos assim, distante, olhando, sabe? Tipo, se rejeitar não faz parte do nosso... Se rejeitar não faz parte. Exato. E eu queria entender isso, até que ponto nós, como igreja, nós entendemos errado o que é ser igreja. Sim. Porque eu acredito que às vezes nós interpretamos a palavra de uma maneira errônea e a gente deixa com que a religiosidade atrapalhe a gente de pregar o evangelho. Eu, por exemplo, eu não sei, aliás, eu tenho certeza que eu não teria aquela direção que Paulo teve. De ver um lugar vago e falar, esse aqui é o Deus desconhecido. Eu não ia falar, e cadê o Deus daqui? Exatamente. No nosso olhar seria um olhar de idolatria. Tem um negócio ali, eu não vou usar aquilo ali. Tá cheio de idolatria, eu não vou usar isso aí. Alguém roubou o Deus dali, ó. Até que ponto, pastor, o senhor acha que a gente tem entendido errado o que é ser igreja, sabe? Ótimo. Por questão de religiosidade e tudo mais. Puxando um gancho um pouco do que a gente falou sobre as mudanças culturais, a gente tem uma mudança geracional muito grande, né? Quando a gente pega, por exemplo, os nossos avós, né, as pessoas mais antigas, na prática eram pessoas mais conservadoras, né? Existia uma forma de funcionar em gerações passadas e existe uma forma como essa geração se comunica, né? Eu acho um ponto assim muito importante a gente levar em consideração. Existe a diferença do que é a doutrina do evangelho. Sim. E existe uma diferença entre o que é um dogma de uma religião. Isso. E cada uma vai ter o seu. Certo. Costumes. Geralmente algumas igrejas chamam de cartilha de usos e costumes, né? Sim. Só que o problema é que a gente tentou incorporar o dogma às escrituras. Quase que como dizendo, forçando o texto a defender um dogma. Isso. Entendeu? Então primeiro a gente tem um dogma. E sabe que eu entendo a ideia do dogma, que é o seguinte... ter uma espécie de controle e zelo. Porque assim, poxa, não é qualquer roupa que você vai para aquele ambiente. Eu entendo isso. Sim. Eu realmente entendo. Mas quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo. E aí, sabe qual é o ponto? É que aí a gente não tem controle. Então a gente quer ter controle sobre o ambiente e tornar um ambiente uniforme. Então para isso eu tenho que especificar que tipo de roupa você tem que vir aqui. Sim. Se você vir com uma roupa diferente disso, eu não te aceito. Você não aceita. Você não aceita. Não faz parte não faz plano. parte. Pra colocar um peso acima, você fala, é pecado. A roupa que você tá usando é pecado. Acrescentar ofensa à mensagem. Assim, existem coisas que são pecados. Uma roupa vulgar, assim, sabe, tipo de comportamento, linguagem. Sim. Só que qual é o problema? É que você, se você tem essa visão, você acaba atrapalhando a própria obra redentora do evangelho. Por quê? Porque a pessoa chega na igreja e ela tem primeiro contato com a igreja. Primeiro que ela é olhada de cima a baixo. Então ela já começa a sentir que, poxa, tem alguma coisa está muito diferente. Estão me reparando. E aí quando você entrega uma cartilha para essa pessoa, de usos e costumes, aquela pessoa vai se esforçar muito para se moldar naquele parâmetro. Padrão, Só que sabe o que a gente força? Uma transformação ilusória. Porque ela é estética, ela é de fora para dentro e não de dentro para fora. Sim. É quase como Jesus olhando assim, olha, fariseus, vocês são sepulcro caiado e vocês são muito bem pintados por fora. Vocês têm elegância, vocês falam bem, ensinam nas praças, as suas roupas são, né, ele fala das franjas do filactérios, né, daquela roupa que eles utilizavam, os sacerdotes, os fariseus. Está falando assim, por fora vocês são irrepreensíveis. Mas por dentro vocês estão podres como um defunto que apodreceu. Isso mesmo. Então, às vezes, a gente acaba forçando as pessoas a ter uma espécie de mudança externa para caber dentro daquele ambiente e a gente deixa de lado a obra do Espírito Santo, que na verdade é o oposto. Ela começa de dentro e te transforma por fora. Sim. Só que por que isso é mais delicado? Porque eu não tenho controle. Verdade. Entendeu? Eu não tenho controle do que o Espírito Santo vai fazer e quando ele vai alertar aquela pessoa sobre o comportamento pecaminoso dela. Então, para mim, é mais custoso ter que investir num discipulado
eu não quero fazer isso, eu não quero chamar essa pessoa para uma unidade, para um relacionamento, então é mais fácil entregar para ela uma cartilha e falar para ela, segue isso aqui, e se você não seguir, você tá fora. Tem gente que se dá bem com isso, né? Mas ainda assim é aquela transformação que ela é externa, então vai chegar um tempo que tudo isso vai desmoronar. Então você conhece aquele jovenzinho que foi para a igreja usando um bonezinho, uma bermuda, um chinelão, né? E ele chega assim falando mano e tal, e dá 2 meses aquele cara tá usando um terno emprestado do avô, com uma bíblia pentecostal de 1 quilo, se entende? Gel no cabelo, e ele tá falando assim, ó, sabe? Porque forçaram ele ser aquilo, entendeu? O ambiente forçou ele ser aquilo. Ele tá forçando ele ser o que ele não é, o que ele não é. Essência dele. Porque dá quanto tempo para esse jovem se perder de novo? Entendeu? Dá quanto tempo para alguém se levantar com uma visão extremamente religiosa e ferir esse jovem por causa de um comportamento dele que é natural para a pouca idade espiritual que ele tem? Sim. Meu filho tem 2 anos e 7 meses. Tem hora que dá vontade de repreender ele com qualquer comportamento que ele tem. Só que aí o Senhor fala comigo, calma, ele tem 2 anos e 7 meses. É um comportamento extremamente natural de uma criança. Criança tem comportamentos desagradáveis. Só que se eu for repreender ele esperando que ele tenha uma postura de adulto, eu vou espanar ele. Verdade. Entendeu? Então acho que a gente errou em relação à igreja nesse aspecto. Aí você tá falando lá, beleza, eu tô em um outro país, vamos pensar que eu tô na África, é um calor de 40 graus, não tem cabimento um terno e gravata e um sapato, o sapato vai pegar fogo embaixo andando na... Você entendeu? Mas se for pentecostal... aí... Você entendeu? Então, assim, a gente importou uma visão, a gente aprendeu uma visão, um dogma, a gente se apaixonou pelo dogma, a gente trouxe o dogma para dentro da Bíblia como querendo que buscar um artifício teológico para fundamentar um costume. Sim. E aí eu repito, de novo, eu entendo que parte por um zelo e por uma forma de ver as coisas funcionando, mas a gente perdeu a mão. E perdeu a mão a tal ponto de que a gente incorpora essa visão e a gente não consegue se ver livre dela. Então, em um outro lugar que tem costumes culturais diferentes, a gente sofre. Verdade. A gente sofre. Porque quem é o crente? É o cara que vem andando lá de terno do outro lado da rua com a Bíblia no braço. Ele não pode ser um cara de camiseta. Criamos um estereótipo. Um estereótipo. Eu me lembro, pastor, que há uma passagem na Bíblia que Paulo fala lá para a igreja de Corinto sobre a infantilidade na fé. Que ele fala, olha, eu queria tanto alimentar vocês com alimento sólido. Eu queria dar para vocês uma comida mais revestida, mais forte. Mas eu tenho que alimentar vocês com leite. Porque vocês criam tantos... O comportamento de vocês é tão infantil que aí vocês ficam falando que um é de Jesus, que outro é de Apolo, que outro é de Paulo. Ou seja... Vocês estão criando coisas que nem era para ter sido criado, né? E eu acredito que hoje não bastasse a gente ter que lutar contra os principados e potestades, né? Que já é uma luta no mundo espiritual contra o diabo e tudo mais. É como se a gente tivesse que ficar... Não, é como se a gente criasse lutas desnecessárias. Sim. Acredito que é isso. Sim. Nós criamos lutas desnecessárias pela a nossa falta de maturidade, né? Perfeito. E nisso a gente tem vivido como se a gente estivesse afastando mais as pessoas de Cristo do que ajudando elas a se aproximarem. Sim. Eu gosto muito de um termo que o pastor Leandro Vieira, ele é da família dos que creem de Curitiba, ele usa. Ele fala assim, o evangelho tem a dose certa de ofensa com a medida ideal de atratividade. Olha só. O que significa dizer? Que o evangelho começa com uma ofensa. A cruz é escândalo. O nosso Senhor morreu assim como um maldito. Foi. E ela começa com... o evangelho começa com uma má notícia e uma boa notícia. É chegado a vocês o reino dos céus. Essa é a notícia boa. Aleluia. Mas arrependam-se. Então, assim, a ofensa da mensagem é que ela mostra para nós que o evangelho não é a gente definindo Deus. É Deus definindo o homem com e sem ele. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala que o evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Se o evangelho é poder de Deus, eu não tenho poder para alterá-lo.
Porque ele é autodefinido pelo próprio Deus, por meio das Escrituras. Então ele começa com uma ofensa, mas ele vem com uma dose de atratividade, porque ele mostra que você é um pecador, um miserável e merecia o inferno. Isso é ofensa. Ninguém gosta de ser confrontado nesse nível, de chegar para a pessoa e falar assim, olha, você é um pecador. E se você não se arrepender, o teu fim é esse aqui. Mas ao mesmo tempo, qual é a dose de atratividade? Que esse Deus olhou pra gente, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente crucificando ele por causa dos nossos pecados, ele olha pra você, um miserável, um pobre que não pode oferecer nada pra ele, e ele te chama de filho. Então ele tem uma dose de atratividade muito grande. Sim. Agora, qual é o ponto do que a gente está falando, que converge um pouco nessa visão que eu trouxe para vocês? Quando eu agrego a ofensa, eu torno a mensagem pesada demais. Então ela só tem ofensa. Aí eu incorporo tudo isso que a gente tinha comentado. Sim. Você é pecador, você tem que vestir assim, você tem que andar assim, você tem que falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É um evangelho baseado em regras. Ele agrega ofensa à mensagem. Entendeu? Porque ele fica pesado demais. Sim. E ele causa dois problemas. Um problema é que quem consegue fazer e cumprir tudo se sente orgulhoso. E quem não consegue se sente frustrado. Sim. Então você tem duas pessoas na igreja. Aqueles que estão orgulhosos porque sabem orar e lidam bem com regras e dogmas. Ele é o crente perfeito, né? Chegou, ele é o jovem rico, né? Obedece tudo. Faz tudo certo. Faz tudo certo, entendeu? Então ele tá muito orgulhoso. Porque ele consegue, mas você tem um outro público que está totalmente frustrado e decepcionado, porque não consegue. Você tem um outro extremo que é só trabalhar com a atratividade da mensagem. Então, tipo assim, vamos então baratear o negócio e escancarar a porta para vir todo mundo. Para vir todo mundo. Então você tem uma graça barata, né? Ela te salva, mas ela não te habilita para uma vida piedosa. Ela te resgata, e não importa quantas vezes você pecar, os seus pecados de hoje, de amanhã, lindo de Deus, você, menina dos meus olhos, você está perdoado, Deus te ama, e tudo isso é verdade, mas eu não posso se esquecer de que eu preciso encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. É João Batista, olha, raça de víboras, eu vou confrontar vocês, se arrependam. Mas quando ele vê Jesus vindo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se arrependam para que haja tempo de refrigério para vocês. Então assim, eu começo ofendendo, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que a mensagem tem um certo nível de ofensa, ela também tem uma medida de atratividade. Então a gente precisa entender que o evangelho mora justamente nesse ponto. E uma outra coisa que você comentou, se me permite falar, que é um pouco do que aconteceu em Corinto, mas eu acho que aconteceu mais de forma mais grave em Gálatas. Certo. Nas igrejas que estavam em Gálatas, certo. Né? Porque quando Paulo fala assim, olha, ele começa o capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, dizendo, se foi pregado a vocês um outro evangelho, diferente do qual nós anunciamos, que este seja anátema, que este seja amaldiçoado. Se nem mesmo um anjo descendo dos céus pregar a vocês um outro evangelho diferente do que anunciamos, considere esse amaldiçoado. Por quê? Porque eles eram um povo que tinha experimentado um movimento do Espírito, uma libertação, e eles, então agora, tinham sido libertos, eles começaram no Espírito e queriam terminar na carne. É a exortação de Paulo. Como? Adicionando tudo aquilo que a gente acredita que era costume judeu, que era necessário o judeu praticar. Então, as festas tradicionais, as comidas, o guardar o sábado. Então, eles estavam falando assim, ó, é o evangelho, é Cristo, mas é isso. Uhum. Então a sensação de que eu tenho, como você comentou, é que a gente está colocando coisas demais e prejudicando o acesso das pessoas, porque elas começam a olhar e falar assim, tá, então a obra do evangelho não é suficiente, o Espírito Santo não é suficiente. Não, você precisa crer no evangelho e fazer mais tudo isso aqui que está nessa lista. E então você será salvo. É quase que uma forma sutil de dizer que a salvação depende de nós. Sim, que é por obras. Exatamente. Que é por obras. E isso é uma das doutrinas mais danosas. Perdão, não sei se eu posso chamar de doutrina, ou contra-doutrina, ou heresia, enfim, vocês denominam como vocês quiserem. Mas estou sendo enfático em dizer que isso não é o evangelho. Mas pastorzão, de quem é esse abacaxi? De que é esse abacaxi? Vamos lá.
é dos líderes, de quem tá no altar, quem tá na frente do departamento, quem tá à frente da igreja, que tá ensinando errado, ou o problema é do povo que tá se deixando ser ensinado errado? De quem é, na sua opinião? Porque nós sabemos que o problema não é em Deus. Sim. Que na palavra não há erros. A mensagem veio clara. Veio clara, objetiva. Mas de quem é esse abacaxi das pessoas estarem fazendo errado? É dos líderes? É do povo? É meio a meio? É 80-20? Divide esse abacaxi e entrega uma metade para cada. Eu acho que tem um pouco dos dois. Tem um pouco dos dois. É o efeito manada, né? Eu aprendi e replico. E essa pessoa vai fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Então, eu acho que a gente não parou para questionar as escrituras. A gente simplesmente recebeu uma ordem, um comando de alguma outra pessoa e a gente aceitou e a gente replicou. E, no entanto, as pessoas que estão naquele ambiente também são culpadas, né? Porque mesmo estando diante de um ambiente que pode ter cara de igreja e uma palavra está sendo ministrada, mas elas nunca também tiveram o ímpeto de questionar isso, de ler as suas Bíblias, de perguntar. Quando elas perguntam, elas são silenciadas pela liderança, tidas como rebeldes, você está indo contra o seu pastor, você vai tá indo contra a liderança dessa casa, contra a visão dessa igreja, ai daquele. Então você tem esse tipo de ambiente que instaura-se um ambiente de manipulação e controle, porque ele quer preservar aquilo. É como se os líderes tivessem medo de que se levantassem formadores de opiniões dentro da igreja. Sim. Deus me livre se as pessoas pensarem. Deus me livre se elas questionarem. Eu não posso ter gente assim. Eu tenho que ter gente que compra a visão, que entende a mensagem e que senta e que obedece, tá tudo certo. Então, a gente institucionalizou a igreja nesse aspecto. Isso a gente está falando de um movimento um pouco mais antigo, porque a gente tem um movimento também do church agora que foi para um outro extremo perigoso também. Então a gente se concentrou muito em dizer da ofensa, do dogma e tudo mais, mas na tentativa de resolver esse problema, a gente também criou outro, porque a gente criou um povo libertino. E criou um outro com mais comunicação, mais ferramentas e com uma possibilidade ainda muito maior de alcance muito maior. Porque, poxa, você não quer estar numa igreja que você só escuta mensagens positivas? É bom, né? É bom. Nossa, hoje você chorar, vai chorar. Você bota você entende que um padzinho lá de fundo, nossa. Todo um ambiente. Aí esse é o ponto da cultura quando ela começa a ser um problema. Quando ela começa a alterar ou manipular emoções. A gente está trazendo elementos de fora para dentro da igreja. Então a gente cria um ambiente, a gente baixa as luzes, a gente põe uma música melancólica, a gente traz uma palavra de autoajuda. Não sou contra a palavra de autoajuda, mas o púlpito da igreja é único e exclusivamente para a pregação do evangelho. E o evangelho implica em apontar arrependimento, confissão de pecados. Também tem notícia boa no evangelho. Termina, como eu disse, com notícia boa. Mas o ponto é, eu retiro a ofensa da mensagem porque eu não quero afastar as pessoas. Deus me livre o lindo que está vindo ali. Ele ouviu eu falando que ele é um pecador e ele nunca mais voltar para cá. Só que eu não amo essa pessoa de verdade. Porque se eu amasse ela, eu falava a verdade. É verdade. Sim. É verdade. Então, pastorzão, a gente tem um problema hoje que eu enxergo que é um pouco dos dois, assim, sabe? Então a gente tem um extremo, a extrema libertinagem, as portas abertas, uma mensagem suave. Eu coloquei açúcar no evangelho, sabe? Aquela aguinha com açúcar, quando você está nervoso, tremendo, a mamãe chega com a aguinha com açúcar. Eu dei água com açúcar, porque eu tive que diluir a mensagem, muito baseado no que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4. Que nos últimos dias, Timóteo, chegará um tempo em que eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Com comichão nos ouvidos. Eles vão criar para si mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Então hoje nós temos uma igreja evangélica que não está buscando o Deus da Bíblia. Ela está buscando um Deus que é o Deus que ela criou na mente dela. É um Deus, pastorzão, que é a própria imagem e semelhança dela. Ela não está buscando o Deus verdadeiro. Ela não está buscando conhecer quem é Cristo. Porque Cristo não pode ser definido pelo que eu penso a respeito dele. Ele só pode ser definido por aquilo que ele mesmo escolheu revelar sobre si. Só que aí a gente está numa geração do eu,
da selfie, as pessoas estão muito vivas no sentido ruim da palavra. Estão muito preocupadas com elas mesmas o tempo inteiro. E aí, quando eu vou para a igreja, poxa, por que a igreja está pedindo para eu morrer para mim mesmo? Por que a igreja está pedindo para eu negar a mim mesmo? Por que a palavra está falando para eu abandonar tudo para seguir a Jesus? Esse evangelho é duro demais. Isso foi para as pessoas lá atrás, não é para mim. Por quê? Porque eu quero um Jesus que me abençoe de domingo, que prospere a minha semana, que resolva os meus problemas, que pague os meus boletos. Então eu não vou naquele ambiente para conhecer o Deus e ser conhecido por ele. Eu vou lá com uma pré-definição de um Deus que eu criei no meu ventre, com base nas minhas vontades, eu estou fazendo Deus trabalhar para mim agora. Porque eu vou lá, porque eu cultuo, porque eu dou o dízimo, porque eu leio a Bíblia, o Senhor tem que me abençoar. E aí, esse é o problema. Porque eu sempre vou para aquele lugar condicionado. E aí, esse é o problema cultural das pessoas. Mas quando chega lá, não tem um líder que corrija essa visão. Ele está pregando exatamente isso. Por quê? Porque há um benefício. E o benefício é, claro, igreja cheia. Uhum. Igreja cheia, sendo bem transparente aqui, até para você que está em casa, é arrecadação. Eu agora tenho uma estrutura que eu preciso mantê-la. Porque eu investi muito em equipamento, em jogo de luz e de fumaça e equipamento caro, porque eu quis criar um ambiente que de alguma forma manipulasse suas emoções. E isso custa. Para chamar alguém para pregar de nome, custa. Então, em nome de manter essa estrutura, eu não posso mudar a mensagem. Porque senão eu vou espantar as pessoas. Espantar as pessoas significa igreja vazia, baixa arrecadação, eu vou ter que abrir mão dos meus equipamentos maravilhosos. Então você entende que é um círculo vicioso. Sim. E um problema muito grande, muito grande. Porque aí a gente tem os escândalos. É só você olhar recentemente, entendeu? E parece que o que nós estamos vendo hoje no tempo da igreja é como se fosse o próprio Espírito de Deus começasse a causar alguns problemas, explodindo algumas coisas. Não tenho dúvida. Para que nós possamos ver que o que nós estamos fazendo não está dando certo. Ou pelo menos o que nós achamos que era resultado de sucesso não está dando certo. Você falou tudo. Né? A gente definiu algumas coisas como parâmetro de sucesso. Então, para aquele que quer fazer as coisas darem certo, ele vai em busca de resultado. Então eu preciso fazer o que funciona. Qual é a campanha, qual é o tema, qual é essa tensão de sempre estar, sabe? Deixa eu tentar fazer alguma coisa, deixa eu pegar um tema que está hypado, alguma coisa, e vamos falar disso, porque a gente vai atrair as pessoas. É a teologia da experiência, né? Exato. Eu trago todo o aparato para que a pessoa entre, ela se sinta bem, se sinta aconchegada, aquela coisa, porque ela vai voltar. Ela vai gostar, ela vai sentir aquele calorzinho no peito, falar assim, nossa, sentir a presença de Deus, enquanto a presença de Deus ela é justamente o contrário, né? Esfregar na cara do homem o quão pecador ele é, o quanto ele precisa de Jesus. Exato. Então você tem essa estrutura, né? Você tem exatamente isso. Eu estou preocupado em fazer as coisas funcionarem. Então o que eu preciso fazer? Quem é o próximo pregador de nome que eu preciso chamar? Eu quero resultado. Mas nem sempre aquilo que a gente considera como sucesso para os homens é sucesso para Deus. Porque em Mateus 7, Jesus repreende quem se movia no ministério. Em seu nome curamos, expulsamos demônios, em seu nome pregamos. Sim. E Jesus olha para essas pessoas e não nega que eles de fato se moveram nisso. Mas ele olha para eles e fala, eu não conheci vocês. Então quem quer de fato viver pelo propósito faz o que é necessário. Aí está um ponto de diferença muito grande. Era o que eu ia perguntar para o senhor agora. Para a gente começar a partir para o final, o que uma pessoa poderia fazer? Porque nós sabemos que tem pessoas que elas já conheceram Jesus dentro de uma estrutura como essa. E ela, sem saber, ela caiu lá, confessou Jesus como o Senhor, só que ela já está nesse ambiente. Lembrando aqui, pessoal, que nós não estamos criticando tamanho de igreja. Não, nós estamos falando do que está na Bíblia e o que não está. Do que é bíblico e do que não é bíblico, né? Porque nós precisamos levar em consideração que, biblicamente, há uma passagem que fala para nós guardarmos o que temos para que ninguém tome nossa coroa. Sim. Se a Bíblia fala guarda o que tem para que ninguém tome, é porque é possível ser tomada.
simples assim, é porque é possível ser tomada aquilo que o Senhor dá em nossas vidas. E qual seria, pastor, uma saída para uma pessoa, de repente, que ela tá assistindo aqui o podcast, tá falando, olha, eu tô me identificando nisso. E eu acredito que eu preciso mudar, porque realmente, de repente, eu faço parte de um lugar que está massageando o meu ego, que eu peco e é passado a mão na minha cabeça, eu nunca ouvi uma palavra de confronto, e eu tô sendo um candidato a perder a minha salvação. Sim. Tá anestesiando a pessoa enquanto ela vai caminhando a passos largos pro inferno. Isso. Né? Bom, acho que acima de tudo, eu encontrei Jesus. Na verdade, Jesus nos encontrou. E não necessariamente ele precisa de um lugar específico para nos encontrar. Sim. Né? Eu acho que esse é o principal ponto, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Nossa, mas igreja fulano de tal tem tanta coisa errada, e mesmo assim, fulano de tal lá é tão abençoado, ele é tão santo, eu vejo um reflexo na vida dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não precisa de um ambiente, de uma estrutura para ele se revelar a nós e nos salvar, certo? Ele não depende dessa estrutura como a gente acha que ele depende. Talvez esse também seja um grande problema, né? A gente querer ajudar Jesus, a igreja de Jesus, que é dele. Né? Em Apocalipse ele fala que ele vai apresentá-la santa e imaculada, né? Mas eu acho que acima de tudo é você começar a destruir os Moiséses que você criou para si, né? Porque o que é o Moisés que a gente cria para nós? É alguém que vai até Deus falar com Deus por nós. Eu acho que eu chamo isso de terceirização do sacerdócio. Quando Deus fala em Êxodo 19, deixando bem claro, ele não queria uma nação com sacerdotes. Ele queria uma nação de sacerdotes. Quando você vê uma nação com sacerdotes, tem muitas pessoas e algumas são sacerdotes. Quando você tem uma nação de sacerdotes, todos são sacerdotes. Então o chamado mais alto de Deus para todo ser humano que ele escolhe, redime, salva, purifica, justifica, é que essa pessoa se torne um sacerdote de Deus. E que ele, por conta própria, agora por meio do véu que Cristo rasgou, tenha acesso à presença de Deus e possa conhecer a Deus, possa ministrar a Deus e ser ministrado por ele. Deus nos criou para ser sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer que foi pelo sangue do Cordeiro que ele nos comprou para sermos o reino de sacerdotes, e com ele reinaremos para sempre. Então, Deus nos chamou para um relacionamento íntimo, para estarmos com ele. Então, quando eu falo da estrutura do Moisés, quando Deus marca um encontro com o povo, Êxodo 20, no pé do monte, a montanha começa a tremer, o negócio começa a ficar louco, né? Eu acho que eu também sei correr. E de repente Deus fala para eles se consagrarem, porque eu vou descer e vou me apresentar a eles. Quando o negócio começa a ficar doido, as pessoas falam, Moisés, não vão falar com Deus. Fala você. Porque se a gente falar com ele, a gente vai morrer. Eu acho lindo quanto eles amavam Moisés, né? Se a gente falar com ele... Fala você, vai você. Nós vamos morrer. Mas então, Moisés, por que você não vai e morre por nós? E realmente a gente entende que o lugar onde a gente fala com Deus é um lugar onde a gente morre, né? Então, eu acho que assim, acima de tudo, quando você está nessas estruturas, quer seja numa estrutura onde o legalismo e o dogma está ofendendo a mensagem, que é o que a gente comentou, ou no lugar de extrema libertinagem, que você não tem confronto, não tem acompanhamento, não tem nada, eu acho que o primeiro de tudo é você rever o seu próprio relacionamento com Deus. O seu próprio sacerdócio, que talvez você esteja negligenciando. Porque é muito fácil a gente culpar outras pessoas. Ah, mas ele está me ensinando, então fui condicionado ao que ele me ensinou. Tá, mas quem disse? Porque quando chegar o dia, Jesus vai cobrar de você. Entendeu? Vai cobrar de você. Que não questionou, que não perguntou, que a Bíblia é louco assim. A gente tem um grande problema no domingo na igreja. Que é Bíblias esquecidas. As pessoas levam a Bíblia física, e quando levam, porque hoje é um movimento de não levar, e esquecem a Bíblia lá. Sim. E tem gente que vai perguntar da Bíblia 3 semanas depois. Eu achando que era só na minha igreja. Não, fica tranquilo. Lá tem tem também. O Achados e Perdidos lá só tem Bíblia. O povo nunca esqueceu o celular. O celular não esquece, carteira não esquece. Já esqueceu, mas voltou na hora, sem ar, assim. Não preciso. Então, assim, isso é um reflexo do que a gente tem,
uma cultura muito empobrecida, um analfabetismo bíblico degeneralizado, acho que é isso, né, a palavra. Então, assim, a gente precisa voltar ao Evangelho, às Escrituras, a gente precisa questionar, a gente precisa se autoanalisar se a gente não está sendo condicionado. E entendam, com o meu coração de pastor, não quero que você cause uma rebelião na sua igreja. Foi a igreja que cuidou de você, que está ali te ajudando, você tem uma espécie de gratidão por aquele lugar. No entanto, seja maduro de entender que nem sempre você precisa ficar condicionado a isso. E comece a questionar. Primeiro a você. Primeiro o seu tempo com Deus. Primeiro aquilo que o Senhor tem revelado a você. Eu acho que esse é um primeiro passo para uma transformação. Então, depois de uma conversa sadia com os líderes, de entender, porque talvez você tenha entendido errado, tente ficar lá naquele lugar. Tente você ser a mudança. Entendeu? Você descobriu algo, tente de uma forma sutil, não causando rebelião, mas tente você ser a mudança. Tente você trazer uma mensagem. Porque é muito fácil também a gente entender que a gente está num lugar que tem esses desvios. Sim. E a gente entrar numa vibe do tipo assim, mas é ruim mesmo, e o pastor é ruim mesmo. Vou sair daqui. E você entendeu? E começa a arrastar as pessoas para esse lugar que é perigoso. Então toma cuidado para isso não acontecer. Guarde o seu coração para você produzir uma mudança benéfica. E depois de ter tentado muito, e se você realmente vê que não vai para frente, aí comece a pensar numa perspectiva de como que você pode procurar um lugar mais saudável. E repito, não uma igreja próxima da sua casa, mas uma igreja mais próxima da Bíblia. E não tem como você ir em um culto e falar assim, nossa, eu vou ficar aqui. O louvor foi incrível, tocou toda a playlist que eu tenho no celular. A palavra, nossa, não é um experimento, a igreja não é um restaurante, que você vai lá para experimentar uma comidinha. Lembre que igreja é família. E para você caminhar junto com alguém, você precisa conhecer o coração dessa pessoa. Sim. Você precisa estar junto, vida na vida. Precisa conhecer os defeitos dela, Exato. Você precisa suportar ela. Exato. A gente brinca lá na igreja que quando a gente quer ser família mesmo, né? A gente fala, cara, você quer ser família com a gente? A gente vai ser família quando eu chegar na tua casa e abrir a tua geladeira. Aí você pode me chamar de irmão. E caso contrário, a gente é colega e a gente está num clube de amigos aqui se encontrando domingo para bater um papo sobre Jesus. Se não tiver coração aberto, se não tiver tempo de mesa, discipulado, relacionamento intencional, relacionamentos profundos, relacionamentos de aliança, não é igreja. Você está frequentando qualquer outro ambiente. Talvez um hospital, né? As pessoas entendem a igreja como hospital, né? Vou lá e recebo a cura e vou para casa. Eu te pergunto, quem que gosta de ir para o hospital, né? Quem que gosta de ficar... Depois que você é curado, o que acontece? Você volta para casa. Você quer sair logo desse lugar. Então a igreja é uma família. A igreja a Bíblia fala que nós somos conjunto de pedras vivas e juntos nós estamos nos transformando em uma casa espiritual de habitação para Deus morar. Uau, isso é maravilhoso. Sim. Significa dizer que você é pedra, eu sou pedra. Não é uma construção de tijolo. Tijolo é tudo igualzinho. Pedra é diferente. Para sair alguma casa de construção de pedra, uma vai ter que bater na outra, porque vai vir umas pedras pontudas que vai ferir alguém. Então, quebra ela. Na relação, ferro afiando ferro. É assim que o irmão afia o irmão. Então, eu preciso ter em mente coisas práticas para a gente finalizar. A igreja é bíblica? Ou está tentando, se esforçando para ser? A igreja tem uma boa doutrina, uma doutrina saudável? Ela acredita naquilo que o evangelho acredita? A igreja tem devoção, além da doutrina? Porque a doutrina sem devoção é uma caixa oca. Você olha por fora, tá tudo bonito, mas por dentro não tem paixão. Então tem que ter paixão por Jesus. Tem que ter amor de... E paixão é uma palavra que deriva de uma variação de doença. Você já esteve apaixonado pela sua amada, né? Sim. Você lembra o quão doente você ficava, né? De tipo assim, doente mesmo. Você fica assim, você não come direito, você é uma doença, não dorme. Você acorda de manhã. O pastor Michel na revelação. Você acorda de manhã, você fica assim, sabe? Você só pensa na pessoa o tempo inteiro, você tá doente. Assim, você conversa com a pessoa apaixonada, ela não tem, porque ela do nada ela tira o saco, o celular. Então assim, a igreja precisa sofrer de paixão por Jesus. E isso tem que estar no coração da igreja, uma igreja apaixonada, uma igreja que ama Jesus de verdade. Ele não vai casar com uma noiva que não ame tanto quanto ele a ama. Então assim, tem paixão, as pessoas que estão ali são apaixonadas por Cristo. Você percebe uma pessoa doente por Jesus, né? Que a cada 10 palavras que ela fala, 11 é de Cristo.
Então aquele lugar tem pessoas apaixonadas por Jesus e, por fim, é uma igreja que tem uma cultura de cuidado, de discipulado, de vida na vida, de relacionamento. Se você encontrar essas características no lugar, parabéns. Você encontrou um lugar que está caminhando para ser uma igreja bíblica. Não que seja ainda, porque a gente não é. A gente está se esforçando muito. É um caminho longo. Longo de aperfeiçoamento, que não depende da gente, que depende do Espírito Santo. E eu acho que outra coisa é identificar a liderança dessa igreja, o quão saudável é. Porque a gente tem uma visão muito performática das pessoas. Até a gente separa as pessoas para o ministério com essa visão, né? Performática. Pô, você prega bem? Pô, legal, vou te separar aqui para um ministério. Mas quando você vê Paulo instruindo Timóteo a separar os irmãos da igreja, só tem uma característica que é dom. Que manuseie bem a palavra. Que seja apto para ensinar. É a única característica, pastorzão, que é carisma, que é dom. O resto é caráter. Outro é comportamento. Comportamento. Vê como cuida da esposa. Porque se não governa bem a casa, não pode governar a igreja de Deus. Vê como trata os filhos. Vê se é hospitaleiro. Ou seja, até a forma como a pessoa te recebe em casa é um critério para você entender como ela é. Porque na igreja a gente está num ambiente controlado. A gente não grita com a esposa lá, não xinga os filhos, não taca chinelo em ninguém. Na igreja é aquele ambiente, sabe? Então assim, olha e veja se a liderança que você tá, ela realmente tem uma vida pautada nas escrituras e se ela realmente vive aquilo que ela ministra. Isso só vai acontecer se você estiver disposto a viver um relacionamento. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, pastor Michel Frota. Conhecendo o pastor Michel, Vitão, nós iríamos começar agora. Era só a introdução. Era só a introdução. Mas eu tenho certeza, pastor Michel, aqui nós trabalhamos da seguinte maneira. Quando nossos convidados vêm, ele ganha um voucher já para ele voltar numa outra oportunidade. Que bênção. Você já ganhou o voucher para a próxima oportunidade. Que bom, que bom. Vitão, consideração final aí, o que você tem a deixar para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores? Eu acho que nesse tema que nós conversamos hoje sobre igreja, me veio um texto em que está no imaginário do brasileiro, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a partir do momento em que eu conheço o evangelho de verdade, eu conheço quem é o meu Salvador, todas as outras coisas elas começam a se encaixar. Então, eu começo a deixar ambientes que são impróprios, práticas que são impróprias, e eu começo a chegar mais perto daquele que me amou, daquele que me salvou. Então, talvez você tenha ficado com alguma dúvida em relação ao que foi falado. É só pesquisar ali no nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia. Conheça a verdade e você pode ter certeza que você será liberto. Pastor Michel, onde que o nosso pessoal consegue achar o senhor, sua igreja? Passa aí pra gente endereço. Amém. Se o senhor quiser passar o físico, quiser passar o digital, eletrônico que fala? Digital. Digital. Fala para o pessoal aí. Bom, onde que acha o pastor Michel? Boa, eu tô fora das redes sociais faz mais de 2 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É desintoxicação, né? Muito, e aí acabou virando um hábito mesmo. Que legal. Entendo a importância que ela tem, e eu sei que tem muita gente boa lá produzindo conteúdo bom e saudável, mas no meu ponto de vista, eu tomei essa escolha. Mas assim, você tem a página do Invasão do Céu lá, que você acha? @Invasão do Céu, _. Certo. @Invasão do Céu, _. E no YouTube também, a gente gravou alguns louvores, né, da igreja, a gente tem algumas ministrações lá, salvas no nosso canal, né, tem muita coisa boa lá também de séries que a gente fez sobre estudando as epístolas e tudo mais. Invasão do Céu, se digitar Invasão do Céu no YouTube vai aparecer lá, o loginho da igreja, depois a gente dá um jeito de pôr aqui, mas tá escrito Invasão do Céu no logo e tem 2 arcos assim, fechando o nome. Sim. É um pouco até parecido com o da Bola de Neve, assim. Então, para você ter um referencial aí, procura por esse logo que vai dar certo. E quem quiser me achar, me encontra lá. Rua Tilápia, 130, Jardim São Carlos, Itapevi. Domingo, às 9 da manhã, estaremos lá, pela misericórdia de Deus. E quarta-feira, às 20 também. Um culto da semana é só um culto de oração. E o outro culto é um tempo de mesa que a gente tem com as pessoas. Legal. E tem um pastor que trabalha com o senhor, que é o Eric. Pastor Eric. Vou falar igual o Danilo Gentili. Pastor Eric, queremos você aqui, hein? Vamos trazer o pastor Eric também. Com certeza. Vocês vão ter um tempo de mesa, assim, com um cara que tem um coração segundo Deus, assim. Ele é extraordinário. Tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso. Amém. E ele é o profeta.
Ele fala menos, mas o que ele fala é muito denso. É profundo. Você precisa de um tempo para digerir o que ele fala. É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso episódio 8 do Essência Cast. Você, mais uma vez, eu pedi para você deixar aqui a sua curtida, o seu comentário. E você também que pode, compartilha do link desse vídeo para mais pessoas. Você viu que o Pastor Michel não está nas redes sociais, é só no YouTube da igreja e no Essência Cast. É exclusivo, algo exclusivo. E eu tenho certeza que você pode ir lá também visitar a página do Invasão do Céu. Como eu disse para vocês, é uma igreja que eu já pude estar lá e fiquei muito feliz e eu amo muito ouvir o Pastor Michel. Eu fiquei feliz agora que acabei de ouvir ele falar que os cultos lá também é domingo de manhã. É bom saber que agora eu vou lá também no domingo de manhã e eu tenho certeza que nós teremos uma outra oportunidade para trazer o Pastor Michel aqui, tá bom? Pastor, obrigado pelo apoio. Vai ser sempre um prazer trazer o senhor aqui. Já se prepara que o senhor vai voltar mais vezes. Tá bom demais. Tamo junto. Pessoal, esse foi o Essência Cast. Que Deus abençoe a vida de vocês e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.